Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal. Eu apresento este programa semanalmente ao lado do professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira. O jornalista Pedro Pinto de Oliveira está em Portugal participando de um seminário internacional onde ele vai dar uma palestra sobre artigo científico audiovisual. Exatamente por isso, ele vai perder o programa de hoje, que nós esperamos seja uma aula, porque o nosso entrevistado será o ex-prefeito de Várzea Grande, ex-governador, ex-presidente da Associação dos Estudantes de Goiás, ex-deputado constituinte, ex-senador da República, ex-governador de Mato Grosso, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Júlio José de Campos. E nós estamos fazendo esta entrevista muito próximo do dia 11 de dezembro de 2021, quando Júlio Campos completará 75 anos de idade. E quem vai me ajudar bastante na entrevista é o nosso editor, Marci Monteiro. Marci Monteiro participa desta entrevista com o ex-senador, o ex-governador Júlio Campos. E eu começaria perguntando o seguinte: Júlio Campos, qual que é a principal diferença? Porque hoje tem uma confusão partidária, política, do jeito de fazer política no Brasil. Qual que é a principal diferença da época boa que você fez política para hoje? Prazer tê-lo conosco. É um prazer imenso comparecer a este muito bem visto e ouvido programa e dizer com satisfação estamos aqui às vésperas de completarmos 75 anos de idade e 50 anos de vida pública. Ano que vem eu faço 50 anos de filiação partidária. Em 1972, a convite do então governador de Mato Grosso, Dr. José Fragelli, eu filiei na Aliança Renovadora Nacional Arena. Na época era engenheiro agrônomo dos quadros da Codemate e foi a filiação que partidariamente, embora já tinha uma origem política, né, do antigo PSD, a família tradicionalmente PSDista de Filinto Miller Ponce de Arruda, e já tinha alguma ligação política, mas não era filiado a nenhum partido. E eu tenho a satisfação de dizer o seguinte, que a diferença entre a política de hoje e a política dos tempos áureos, bons, sadios do passado, era a lealdade partidária. A pessoa nascia num grupo político e praticamente morria no grupo político. Era quase que excomungado politicamente quando você mudava de lado, mudava de bandeira. Eu me lembro muito bem, Antero, que nós fomos militantes do PSD. Meu pai, seu Júlio Domingos de Campos, e minha mãe, Amália Curvo de Campos, a família Campos e Curvo filiaram em 1945, quando fundou o PSD após o regime Vargas, quando criou-se os novos partidos PSD, UDN, PTB, PSP. Aqui em Mato Grosso tinha 3 ou 4 partidos funcionais, e 2 grandes. Era o grupo do PSD, liderado que foi inicialmente por Júlio Miller, Filinto Miller, Ponce de Arruda, que eram originário do regime que estava implantado pelo Vargas, e a UDN, liderada pelo João Vilas Boas, Fernando Corrêa da Costa, né? Aicinho Tocantins e tantos outros valorosos, Garcia Neto, companheiros da velha UDN. O que ocorreu? Então a gente tinha aquela militância, tinha aquele amor, aquela vontade de servir ao povo. E o político do passado, você participou, eu e muitos outros políticos que hoje estão sem mandato, naquela época a gente tinha o ideal político. Você queria ser político, queria fazer carreira. Eu me lembro muito bem quando eu entrei na política em 1972, que eu vim de Cáceres, chamado para ser candidato a prefeito da Várzea Grande, eu fiquei quase que constrangido, porque o nosso candidato a prefeito de Várzea Grande era o Rubens dos Santos, o saudoso comendador Rubens dos Santos, o valoroso desportista, presidente do Operário.
E quando, naquela época, havia a tal da sublegenda, né? Arena 1, Arena 2, Arena 3, podia disputar cada partido 3 candidatos. E aí o governador teve um problema de ordem pessoal com o Rubens dos Santos. Ele disse, não é justo que o meu partido, a Arena, lança só um candidato, tem que ter uma sublegenda. Em Várzea Grande você é o escolhido para vir disputar essa eleição. Fui candidato e magoado porque o Rubens era nosso amigo, nosso candidato. Mas fiz uma campanha, me elegi prefeito e ao assumir a prefeitura de Várzea Grande, o ideal era trabalhar muito e fazer carreira. Já sonhava, naquela época, em sair da prefeitura, ser deputado, ser governador, senador. O cidadão tinha ideal político. Hoje, lamentavelmente, a política está entregue, uma grande maioria, não todos, tem muitos bons políticos no Brasil, muitos bons políticos em Mato Grosso, políticos sérios que têm ideal, mas, né, que vangloriou-se apego ao dinheiro, apego à riqueza, aos bens materiais, a forçação de barra, sem companheirismo, sem lealdade. No passado, companheiro era companheiro. Eu lembro muito bem de certos fatos que ocorreram naquele tempo, em que o cidadão que era do PSD, ele valorizava o seu partido, valorizava os seus companheiros, tinha a militância de cantar hino. Nós éramos guri, já aprendia a cantar o hino do PSD. A família toda cantava o hino. Quando o senador Filinto, João Ponce de Arruda, Rachid Mamed, Clóvis Uguinei ia nos visitar na Várzea Grande. Meu pai era comerciante em Várzea Grande e era vereador, prefeito, essa coisa toda no município. Nós ficamos orgulhosos, né? Na nossa casa à noite, ali na Couto Magalhães, onde é a Fundação Júlio Campos, o pessoal reunia para receber visita de um deputado federal, né? Todo mundo fazia cota para um jantar. Todo mundo, os outros, um levava frango assado, outro levava o arroz, outro levava o macarrão. Era um prazer para a liderança municipal receber a liderança do Estado, né? E era uma coisa importante. Hoje não, hoje se você for em qualquer lugar que você chegar, se você não for no restaurante comer, ninguém te oferece, né? O militante não acabou aquela militância de ter o prazer de conviver com o político. Então, a diferença da política é essa. Infelizmente, hoje o dinheiro vale mais do que a política, do que o companheirismo, do que a lealdade. Por isso é diferente. O senhor citou o seu pai, que foi prefeito de Várzea Grande, né? Seu irmão também é político, né? Foi governador, é atualmente senador. E o senhor teve também tios e primos que também estiveram na política, como deputados estaduais, federais, senadores, sim, embaixador, ministro, né? A que o senhor atribui essa vocação familiar dos Campos, do Curvo, para a política? Veja bem, eu acho que teve muitos políticos da família. O grande incentivador da família Campos na política vazagrandense foi o Licínio Monteiro da Silva, que era o nosso líder maior da região do Livramento, Várzea Grande e Poconé. Era compadre do meu pai. O Licínio Monteiro é uma pessoa fantástica, foi deputado estadual várias vezes. Naquele tempo era ministro. Foi conselheiro, era ministro do Tribunal de Contas, presidente, operariano fanático, desportista, né? Foi presidente da Santa Casa, era tio do Dr. Zelito Monteiro, que também foi deputado. Numa época ele tinha tanto prestígio que ele elegia deputado, elegia o sobrinho, Dr. Zelito Monteiro, e elegia o filho, Sebastião Monteiro. Tinha voto para pôr 3 da família na política. Ou ele era prefeito e tinha, né, e mais ainda ajudava mais os outros companheiros, né, naquele tempo. O que ocorreu? Tem que ter vocação. Política é uma carreira bastante ingrata. Muita gente pensa que política é uma coisa favorável, uma coisa luxuosa. Pelo contrário, já dizia o governador Ponce de Arruda que a vida do homem público é alguns momentos de alegria, mas muitos momentos de sofrimento e angústias, né? Porque realmente se fica angustiado quando você não pode atender a pessoa, não pode realizar a obra que você quer, fazer aquele favor. E a família Campos realmente destacou-se muito. Nós tivemos, assim, o privilégio desse período da emancipação política de Várzea Grande, que foi no dia 23 de setembro de 48, e a instalação no dia 1º de janeiro de 1949 pelo então governador Arnaldo Estevo de Figueiredo, né? A partir daí até hoje,
desses quase 70 anos, né? Acho que 50 ou 60 foi pessoas da nossa família, do nosso relacionamento político, que governou o município de Várzea Grande, sempre pelo voto popular, nunca nomeado. Meu tio Gonçalo Botelho de Campos foi prefeito de Várzea Grande, em seguida ele renunciou à prefeitura para ser deputado estadual, né? Ficou um ano e pouquinho como prefeito e veio, em 50 já foi eleito deputado estadual. Naquele tempo não tinha vice, fazia nova eleição, e meu pai foi eleito para esse primeiro mandato de 2 anos e meio, 3 anos, tampão, no lugar de tio Gonça, né? O que ocorreu? Além de... Veja bem, Gonçalo Botelho de Campos é da minha família, o Licínio Monteiro Ativo é do lado da minha mãe, né? Do lado dos Curvo. Tivemos também um tio que foi senador, Silvio Curvo, que é brilhante na eleição de 1950. Médico, né? Médico, famoso em Cuiabá. O parente nosso também, primo direto, Rachid J. Mamed, embora turco, embora o sobrenome turco, mas a mãe era Campos, a tia Antônia. Quer dizer, então tivemos o Nelson Ramos de Almeida, que também filho da tia Turca, que é apelido dela. Nelson Então, Ramos, Ari Leite de Campos, Gonçalo Botelho. Branco de Baneiro Botelho de Campos, Jaime Veríssimo de Campos, enfim, a família Campos foi bastante grande, né? E teve um tio-avô meu, chamava Coronel Luizinho, Luiz Coelho de Campos, que era um homem que tinha recurso, né? Meu bisavô, fundador de Várzea Grande, antigo, né? Eu chamava Benedito Paulo de Campos, ele teve 5 filhas mulheres. E um homem, que era o Coronel Luizinho, que foi primeiro prefeito de Poxorel, quando emancipou Poxorel. E fez um patrimônio grande, como garimpeiro que ele era. Ele educou os sobrinhos, ajudava toda a sobrinhada. E uma das parenta nossa é a Honorina, que é mãe do embaixador Roberto de Oliveira Campos, também casada com a Honorina casou-se, teve a Roberto Campos e a Catita, teve alguns outros filhos, né? Mas o Roberto destacou-se porque o Roberto saiu daqui, guri, com 11 anos de idade, foi estudar no seminário, do seminário ele fez a carreira de diplomata americano, né? Hoje o neto dele, o Roberto Campos Neto, está como presidente do Banco Central, é filho do Bob. O Roberto Campos tinha 3 filhos, né? Um deles é o pai do atual presidente do Banco Central, o mesmo nome do pai e do avô, né? Que é o Roberto. Então, quer dizer, a família realmente destacou-se bem na política, mas sempre pelo voto popular, nunca nomeado. Mesmo no regime militar, né? Governador, o jornalista Pedro Pinto, como eu disse, está ausente. Foi brilhante Portugal, Pedro Pinto. mas ele deixou uma pergunta gravada. Sim. Deixou não, mandou de Portugal uma pergunta gravada para o senhor, vamos ouvi-lo. Olá, deputado, governador, senador, prefeito, conselheiro Júlio Campos. 2 perguntas. A primeira, uma para a sua experiência política. Qual vai ser o grande assunto da eleição em 2022? O que vai ocupar o tempo dos brasileiros para ouvir os candidatos sobre os rumos que o país deve tomar? A outra pergunta é local. Se o senhor fosse marqueteiro do governador Mauro Mendes, qual seria o principal conselho que o senhor daria para ele entrar bem nessa eleição, mesmo sendo franco favorito, do que ele precisa tomar cuidado para se eleger? Obrigado. Olha, com relação à política nacional, nós estamos no Brasil vivendo um momento muito difícil, de muito radicalismo, de muita falta de opção política, porque o pior dos mundos nós estamos vivendo se ocorrer o que está previsto nas pesquisas atuais, não daqui a um ano, quando vai ser a eleição, que é ter que optar entre Lula e Bolsonaro. Ambos candidatos deixam muito a desejar para meu gosto. Sim, mas se chegar os dois lá, Se chegar os dois lá, você vota em quem? se o Alckmin for vice do Lula, até eu posso engolir com muita dificuldade o Lula, que pelo menos saiu-se no governo razoavelmente, né? Deixou a economia do país mais ou menos consolidada, né? Mas se dependendo, também dependendo do vice do Bolsonaro, a gente pode até engolir o Bolsonaro, que é um horrível. Eu preferia a terceira via. Eu acho que
alguns nomes do Brasil que pode ser uma opção. O próprio PSD, do senador, do ex-prefeito Kassab, está falando da possibilidade de lançar o Rodrigo Pacheco, senador mineiro, de boa estirpe, de bom nível, que a gente vê na sua apresentação como uma pessoa confiável para um projeto presidencial. Há também a candidatura, que não vamos discutir, 2 outros líderes políticos com bastante aceitação na população, que é o Ciro Gomes, que é um tradicional candidato. Aliás, já votei no Ciro Gomes 2 vezes, porque eu acho que ele é coerente, ele sempre foi um bom... E também, agora surgiu o nome do ex-ministro Moro, que está usando o seu trabalho na Lava Jato como uma bandeira. Então, está nessa situação. Vamos aguardar, né? O processo federal ainda melhorar daqui até início do ano que vem, a partir de março, abril, que vai realmente Mas começar. Qual que é o tema da eleição de 2020? Eu acho que vai ser economia. Economia. A recuperação econômica do país. O tema, sem dúvida. Porque eu lembro muito bem que eu disputei a eleição de 98. Aliás, você até foi senador eleito naquela época contra o então saudoso governador Dani de Oliveira. O que ocorreu? Eu iniciei muito bem a campanha. Quando chegou mais ou menos no mês de julho, agosto, as pessoas que acompanhavam a pesquisa, o Vox Populi, o Chico, né, esteve conosco aqui e falou, olha, começou a mudar o quadro. O Dante não queria nem ser candidato, né? Estava desgastado, desmotivado, veio a campanha feita pelo então deputado Luiz Soares, né? De que Mato Grosso, casa arrumada, essa coisa toda, o Dante começou... O povo pede bicho. O povo pede bicho, isso mesmo, desculpa. E aí o que ocorreu? Ele falou, olha, mudou o quadro. O Nortão, que era inteiramente Júlio Campos e anti-Dante, está mudando, porque a economia do país vai bem, o governo Fernando Henrique vai ser reeleito, o 45 do Fernando Henrique vale para o 45 do Dante, então dificilmente você vai conseguir ganhar essa eleição. E quando chegou no dia 7 de setembro, eu estava em Tangará da Serra, eu lembro muito bem que deu uma pesquisa, já com uma diferença minha para o Dante de apenas 8%. Falei, já perdi a eleição, porque não dá de segurar, de setembro até 15 daquela eleição, foi em outubro, né, dia 4 de outubro, falei, em um mês nós vamos perder. E perdemos realmente, por pouco, mas perdemos, né? Não foi uma eleição bastante disputada. O que ocorre? Com relação a Mato Grosso, né? O governador Mauro Mendes está fazendo uma excelente gestão como governador, como administrador, mas politicamente está um pouco distanciado da população de Mato Grosso, um pouco distanciado da classe política partidária, né? O nosso partido ainda está muito desorganizado politicamente, enquanto o PSD de Favro, o senador Carlos Favro, já está articulando uma belíssima chapa de deputados estaduais, deputado federal. O PP de Blairo Maggi e de Nery Guerri já está com uma excelente chapa de parlamentares. O MDB de Carlos Bezerra, muito bem estruturado, com muita filiação, com uma chapa forte de deputado estadual, deputado federal. O nosso Democratas, que agora não é nem mais democrata, parece que vai chamar União Brasil, que está em processo de fusão com o PSL, fusão essa que eu discordei totalmente, porque nem fomos consultados e que parece que realmente não está funcionando, porque aqui em Mato Grosso, o PSL, que é um partido com 4 ou 5 deputados estaduais, pelo que eu senti, nenhum deles vai incorporar no novo partido da União Brasil. Então nós estamos assim bem desarticulados para o processo. Mas o governador, como chefe, líder político maior do partido, junto com o senador Jaime Campos, que são as 2 maiores figuras ao lado do deputado estadual, o Eduardo Botelho, e o deputado Dilma Dal Bosco, né, que são os portadores de mandato, o governador disse que só vai começar a discutir política e até definir se será ou não candidato à reeleição ano que vem, a partir de março. Final de março. Final de março. Então a gente não pode interferir. Eu gostaria até de dar alguma sugestão, mas como ele até agora só está focado na gestão, e isso vai muito bem, não vamos desconhecer, que o governo dele conseguiu recuperar Mato Grosso do desbando que estava há 4 anos atrás, com a gestão do ex-governador Táxi, bem como hoje o Estado está financeiramente reequilibrado e até com caixa suficiente.
lançou um grande programa de obras, o Mato Grosso Mais, com mais de 10 milhões de investimento. Tudo isso pesa muito numa eleição. Mais de 10 bilhões, quer dizer, desculpa, 10 bilhões de investimento, muita estrada sendo recuperada, construída, novas estradas sendo abertas, asfaltadas. Então, como gestor, eu acho que a gestão está indo muito bem e tem uma avaliação favorável. Agora, politicamente, nós estamos ainda desenturbados, como diz o termo. Um parênteses aí político. Sim. Não sei se o senhor leu, saiu recentemente uma entrevista do deputado Botelho e pessoalmente eu sei, pela convivência que tenho com ambos, que o deputado Botelho é muito amigo do ex-deputado federal e suplente de senador Fábio Garcia. Bastante. Mas o deputado Botelho disse o seguinte: ou o Fábio coloca o pé na estrada para organizar o partido, ou ele cai fora. E ele é o nome indicado pelo Mauro Mendes. Por que isso? Quer dizer, basta ser amigo do governador, porque ele é assim, ele agora vira um rondonopolitano de raiz. E alto-araguaense, né? E alto-araguaense, quer dizer, fincou raízes lá, No leste, lá no sul. não visita o partido, não forma bancada, não faz nada, e vai ser o presidente da União Brasil. Esse é O deputado Botelho está certo de que ele não deve ser? Eu acho que o deputado Botelho tem certa razão. Ontem à noite, por sinal, eu estive na solenidade de lançamento do livro da senhora Maria Lígia Borges Garcia, ex-primeira-dama de Mato Grosso, viúva do eminente governador Garcia Neto, e avó do nosso querido companheiro, deputado federal e atual suplente senador Fábio Garcia. E até cobrei dele. Falei, para onde andas que não te vejo? Você sumiu, tem 90 dias ou mais que a gente não conversa, o partido está desminguelado. Há poucos dias atrás... Já era assim no DEM. Já estava no DEM. Agora piorou, porque agora não sabemos nem o que é. Porque eu conversei com o presidente do PSL, o ex-senador Cidinho Santos, e ele me disse que também não tem controle, não sabe de nada do que está ocorrendo. Para você ter ideia, essa fusão já tem 60 dias, né? E até hoje nunca houve uma reunião, nem do DEM, muito menos com o DEM, com o PSL atual de Mato Grosso. Então, nós realmente estamos desestruturados. A preocupação do deputado Dilmar, do deputado Botelho, é muito válida, Antero, porque pela primeira vez não vai haver coligação partidária para a eleição parlamentar. A chapa de deputado estadual tem que ser composta por 36 candidatos, né, dos quais 30% tem que ser mulheres, não é? Não, é 25 candidatos. 24 candidatos. 24 candidatos mais um. Mais 25. 25. E dos quais 30% é mulher. E hoje o nosso partido está reduzido a 3 ou 4, 5 candidatos a deputado estadual e a um só federal, que é o próprio Fábio, que me disse ontem e confirmou que ele estaria pretendendo ser candidato a deputado federal agora, no ano que vem. Parece que o Gilberto anunciou candidatura federal. A federal também? Uhum. Ah, mas aí eu acho que vai entrar em conflito. Nós temos que caçar deputado federal para ajudar a somar. Seria meu plano, se tudo desse certo, se eu estivesse comandando o partido, eu ia articular uma candidatura de deputado federal da região de Cáceres, um do Nortão, um do Araguaia, um da região sul de Rondonópolis, e assim para formar uma chapa de 8 ou 9 candidatos, distribuídos regionalmente, e 12 aqui da Baixada Cuiabana, se possível um de Cuiabá, um de Várzea Grande, assim para poder somar e eleger um ou até 2 deputados federais, se tivesse bom desempenho, né? Podia ter eu pensei, até cheguei a convidar a doutora Natasha Sexarenko para ser uma candidata a deputada federal pelo DEM Mulher, pelo nosso partido, porque somaria uma grande votação e podia ser eleita deputada federal, porque ela tem muito prestígio em Cuiabá e muito prestígio em Várzea Grande. Por que vocês não admitem o grande nome que vocês têm em Várzea Grande? Para quem? Para a candidatura a deputada federal. Lucimar Campos? Lógico, que é um nome espetacular. Fez uma gestão realmente irrepreensível. É uma deputada eleita se fosse candidata. Eu acredito que só na Várzea Grande faria 60 mil votos, 50, 60 mil votos. Seria uma votação quase unânime da cidade. O que ocorre? Como o senador Jair Campos tem dito, ele acha que a missão da Lucimar já foi cumprida, que era ser uma boa prefeita de Várzea Grande, fazer uma boa gestão, terminar com um índice de aceitação de 80% ou mais da cidade de Várzea Grande e não mais ser candidato. Há um grupo de políticos também que tem conversado que acha que, mediante o que ocorreu com relação ao vice-governador Pivetta,
o Mauro Mendes poderia ter uma possibilidade, se o Pivetta realmente não for candidato, de colocar uma mulher, né? De uma mulher como vice-governadora, e o nome ideal talvez fosse da Lucimar Campos, que uniria muito bem o partido e teria muita força, não só na capital, Várzea Grande, Cuiabá, como também no interior. Mas tudo é conversação. Mas o Jaime já disse que o nome da Lucimar está fora de qualquer processo, e ela fala, olha... Mas o Jaime que diz ou é a Lucimar que diz? A Lucimar, no fundo até, confessando para você, ela gostaria de continuar na política. Ah, então eu tem que sinto enfrentar que ela teria... Ela até pisca de alegria quando fala, olha, você poderia ser deputada federal. E eu disse para o Jaime que até seria ótimo para ele, a companhia. Sim, vai ficar da Lucimar lá em Brasília, junto lá, ele faria um bom trabalho. Mas ali a família, em coisa de família, a gente não pode dar muito palpite, né? O senhor acredita que essa falta de articulação política dentro do próprio partido atualmente não é porque o governador talvez esteja confortável, porque não tem um nome forte de oposição para concorrer com ele nesse instante? Pode ser, eu acho que sim, porque até agora a oposição está desagregada em Mato Grosso, né? Não surgiu nenhum nome potencialmente forte para disputar o governo. Recentemente, com a história da possível filiação do presidente Bolsonaro no PL, alguém começou a cogitar, já vi um site dizendo a possibilidade do senador o Hélio Fagundes, que é o líder maior do PL em Mato Grosso, agregar forças para, em vez de disputar a reeleição difícil que ele vai ter para o Senado da República, ele poderia ser um candidato a governador do estado, enfrentando o atual governador Mauro Mendes. Ele já negou isso. Ele quer ser candidato a senador, ele quer trazer o Mauro para essa chave. Nós sabemos, e não é muito fácil, porque nós temos que reconhecer que o trabalho que o Neri já fez, o deputado Neri Guedes, que é um bom parlamentar, uma pessoa muito simpática, pessoalmente transita bem com todos nós, né? A classe política. Canta bem, né? Eu até sugeri a ele que ele e Mauro deviam fazer uma dupla. O que ocorreu? Então, o deputado Neri está bem avançado, né? Já conseguiu apoio do PMDB, já conseguiu apoio do PSD de Fávaro, já conseguiu apoio unânime do seu partido, né? E tem a força financeira do agronegócio bancando a sua possível candidatura ao Senado. Isso aí dificulta muito a reeleição do senador Hélio Fagundes, que é um grande parlamentar, é um parlamentar trabalhador, um valoroso atuante senador, deputado federal que ele foi, mas que, medindo forças hoje, a candidatura do Neri está bem substanciada. Embora nós, pessoalmente, eu, Jaime Campos e um bom grupo, temos bastante simpatia e temos certo compromisso em ajudar a reeleição do Hélio Fagundes no ano que vem. Júlio, vou fazer uma pergunta, não é nada pessoal, mas é pessoal. O que representou Isabel na sua vida? Que foi uma primeira-dama muito elogiada em Mato Grosso, uma professora muito reverenciada em Mato Grosso. O que ela representou para você? Assim, a mulher ao seu lado, a professora Isabel, aquela estatura toda, o que representou na sua vida política? Olha, Isabel foi a minha cara metade durante 37 anos. Foi uma companheira muito leal. Eu ainda ontem estava lembrando para um amigo nosso de que a Isabel surgiu na minha vida por uma mera coincidência. Eleito prefeito de Várzea Grande, com incentivo do então governador Fragelli, eu fui ao palácio e exigi dele que ele me desse todo o apoio para montar um secretariado à altura do que Várzea Grande merecia para o seu desenvolvimento. E ele mandou procurar o professor Joaquim Viana, então secretário de Educação, dizendo que o governador havia me autorizado a ele indicar uma pessoa da área da educação que fosse fazer um trabalho na educação vazegrandense. O professor Joaquim Viana falou: tenho o melhor quadro que a educação tem aqui nesse instante, é a atual delegada de ensino da capital, professora Isabel Coelho Pinto. Ela vai ser a sua secretária de Educação. Às vésperas da posse, me apresenta ela com o ofício do Joaquim Viana, e eu vim comunicar ao senhor que eu sou serei a nova secretária de Educação do senhor. E a partir daí, a Isabel era noiva, quase noiva do professor João Molevati. Do PT, do PT da Universidade Federal, e era um grande sujeito muito sério. E aí, eu prefeito novo, solteiro, né?
Fomos para começando o trabalho, aí nós vimos aquelas inauguração, naqueles bailes, naquelas festas, e o pessoal fala, dança, né? A turma terminou, a professora Isabel virou minha namorada, minha noiva, e casamos no dia 27 de dezembro de 1975. 76 nasceu a Laura, em setembro, 77 nasceu a Consuelo, em novembro, e em outubro de 78 nasceu o Júlio Neto. Foi um em cima do outro. E ainda era uma folgazinha, lá em Brasília, quando eu já era deputado federal, nasceu a Silvia em 81, 82, não sei, lá em Brasília, nas mãos do meu colega médico, o doutor Antônio Corrêa da Costa, que foi no Hospital Santa Lúcia ajudar a fazer o parto. Então, o que ocorreu? E Isabel sempre foi uma mulher muito forte, de personalidade muito forte, que influenciou muito na minha vida. Só um fato, assim. Na sucessão de Frederico Campos, você sabe muito bem que o doutor Frederico Campos, nosso saudoso ex-governador, não gostaria que fosse eu candidato. A preferência dele era para ser Rômulo Vandone, Gabriel Novis Debe ou o professor Oswaldo Forte. Alguém da equipe dele, né? E não eu. O Gabriel não era da equipe, mas era o reitor da universidade e era parente da esposa dele, né? Da senhora, parente da família, minha parentada. O que ocorreu? A Isabel pegou, quando o doutor Zelito Monteiro, que era presidente do partido, PDS, foi a Brasília me comunicar o veto, que o doutor Frederico vetava a minha candidatura, a Isabel teve uma postura muito dura. Falou, doutor Zelito, com todo o respeito que o senhor merece, eu quero que o senhor marque uma audiência minha com o Frederico. Eu quero conversar com o governador. Isabel pegou o avião, veio a Cuiabá e falou, doutor Frederico, quero comunicar ao senhor, se o Júlio aceitar o seu veto, não ser candidato na convenção a governador, eu vou largar dele. Não serve para ser meu marido. Ele não vai acovardar desse jeito. E realmente eu vim. Frederico terminou aceitando, fazendo aquela composição, né, do Roberto Campos. Eu acomodei o Gabriel como sublegenda do... Na verdade, você ganhou aquilo que você foi para a luta. Foi uma eleição dificílima. Não, interna. Internamente, eu fiz um trabalho muito bom junto aos convencionários, mas a Isabel era dessa mulher muito aguerrida. E realmente a Isabel foi tudo na minha vida. Uma pessoa com quem eu convivi durante 30 e tantos anos, né? Tivemos 4 filhos, graças a Deus, criados à moda antiga, né? Tudo bem encaminhado. Hoje meus filhos, cada um toma conta de um setor de atividade, trabalha por conta própria, né? Ninguém é funcionário público, ninguém depende de governo, de prefeitura para sobreviver, né? Foi educado, né? Todos formaram curso superior, né? Alguns têm até pós-graduação, né? Quer dizer, então, Isabel era professora e ela fazia questão. Ela disse, a maior herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, Júlio, é a educação. Se eles tiverem educação, eles não vão perecer com nada. Então, eu acho que Isabel merece todas as minhas homenagens pelo muito que ela fez por mim e pelos meus filhos. Tá bom. E nessa eleição que a Isabel te ajudou a ganhar, a partir do enfrentamento com o Frederico Campos... Uhum. E na campanha também, né? Saiu município. E na campanha também, na campanha ela foi fantástica. Foi. Enfrentou dissabores, xingamento, calúnia, infâmia. Um monte de coisa. Mas dizem que o senhor não ganhou essa campanha. Que essa eleição foi roubada do Padre Pombo. Inclusive, tem uma carta recente do Padre Pombo denunciando ao presidente da República que era um absurdo isso, etc. e tal. E que o senhor só tomou posse naquilo por causa da tal da preclusão. Falaram que o MDB recorreu tarde. Eles reconheceram a fraude e que, portanto, se contasse os votos, se não tivesse urna boiando no Rio, etc. e tal, o senhor não teria sido governador. Olha, essa versão, esses boatos... Pois é, essa entrevista é histórica, é bom para o senhor ter a oportunidade de... Veja bem, essa aí é o tal do choro do derrotado. O que ocorreu? Realmente a eleição foi muito disputada. Uma eleição dramática. Por quê? Eu fui candidato a governador, primeiro muito jovem, com 35 anos de idade. O mais jovem governador da história de Mato Grosso. Segundo, num momento que o regime militar, da qual o partido que eu fazia parte, o PDS, já estava começando a decadência no Brasil. Já estava tendo os primeiros problemas. Começou na eleição de 1974, aí em 78 eles criaram a figura de biônico para reequilibrar, em 82, tanto é que nós ganhamos, o PDS ganhou em 7 ou 8 estados
da federação. Foi eleito Jair Soares, no Rio Grande do Sul, Esperidião Amin, em Santa Catarina, e Júlio Campos, no Centro-Oeste. O resto, todos os outros estados Sul, Sudeste, foram já candidatos da oposição. E ganhamos alguns estados do Nordeste. Pernambuco, Roberto Magalhães, Bahia, com João Durval, Hugo Napoleão, no Piauí, José Agripino Maia, no Rio Grande do Norte, né? E Totó, não sei o que, no Ceará. Antônio, chamado Totó. O resto foi bem equilibrado. Foi, acho que, 10 estados a 12, o negócio assim. Então, e aqui em Mato Grosso também foi uma eleição muito difícil, porque o Padre Pombo, Antônio, não sei se você lembra, tornou-se um mito na época da luta pela divisão de Mato Grosso. O Padre Pombo assumiu a bandeira do antidivisionismo. Ele era um homem nascido em Corumbá, um padre salesiano de muito prestígio, diretor do colégio salesiano, foi meu professor, e muito competente, por sinal. O que ocorreu? Ele assumiu ao lado da dona Maria Lígia, do então governador Garcia Neto, a figura do antidivisão. E eu fiquei simpático junto com o senador, o então deputado federal Gastão Mille, que veio depois de ser senador, achava que a divisão seria benéfica no futuro ao Mato Grosso. Como ocorreu? O Gastão fez escola superior de guerra, ele sabia mais ou menos que ia ocorrer a divisão, e ele me chamava de Julinho. Eu tinha muita estima pelo Gastão Mille e ele por mim. Ele dizia o seguinte: olha, nós vamos ficar aqui o norte livre desse domínio político dos sulistas. Porque antigamente, Marcinho, você que é mais jovem, Marcinho, veja bem, todas as eleições o Sul dominava. Era quase todos, os governadores vinham do Sul, os senadores, a maioria era do Sul. Nós tínhamos em 78, quando veio a divisão, nós tínhamos perdido com a morte de Vilito Mille, não tínhamos senador aqui no Norte. Os senadores eram todos sussurros, eles quase que foi eleito em 74, o Mendes Canale, era de Campo Grande. Nós tínhamos 3 deputados federais, nós tínhamos o Rochinha, que era deputado federal, o Vuolo, que era deputado federal, e o Benedito Canelas, que era deputado federal, se não me engano, em 70 e pouco. O que ocorreu? Falou, vai abrir um espaço muito grande, Júlio. Nós vamos ficar livre de Pedrocian, de Fragelli, de Saldanha Derzi, né? De Lúdio Coelho, de todo esse pessoal que manda. E eles tinham também, além do poder político, o poder econômico, né? Tanto que o jornal Estado de Mato Grosso era do Lúdio Coelho, com o senhor Saldanha Derzi, que era o jornal mais importante da época. A televisão era uma de Corumbá, do Grupo Anache, e a outra de Campo Grande, do Grupo Zaran. Nem televisão tinha, Cuiabá não tinha televisão. As 2 emissoras que tinha aqui eram de sulistas, pessoal de Campo Grande e Corumbá. O que ocorreu? Então eu tomei a bandeira a favor da divisão do Estado. Achava que era... Aí o Padre Pombo ficou muito forte, disputou a eleição em 78 para o Senado contra a sublegenda. Ele saiu candidato único pelo então MDB e o Arena lançou numa sublegenda própria Vuolo, o Rochinha e Bento Porto. Ele teve os votos... Ele teve mais votos individualmente, 100 e tantos mil votos, mas os 3 candidatos, um fez 40 e pouco, outro fez 50 e pouco, terminou perdendo a vaga. E ele criou aquela áurea. Ganhou o Vuolo, né? Ganhou o senador Vuolo. Foi o primeiro colocado. A outra vaga foi Garcia Neto e Canelas, ganhou Canelas. Naquela eleição, o grupo do ex-PSD, que era Arena 2, ganhamos as 2 vagas de senador e ganhamos também o governo com Frederico Campos, que era um aliado do antigo PSD. O que ocorreu? Ele virou um mito. Em 82, o nome dele para governador era muito forte, quase imbatível. E aí eu fui chamado em Brasília pelo finado ministro Boberino Couto Silva. Me chamou no palácio lá do Planalto e falou, olha aqui, nós temos uma pesquisa feita, o único nome viável do PDS para ter chance de disputar o governo contra o padre é você. Porque você é visto como político novo, fez uma boa gestão como prefeito da Barra, então nós queremos que você seja o candidato a governador. Falei, mas eu não posso, estou muito novo, se eu tomar uma porretada agora, né? Eu vou encerrar, acabei de ser eleito deputado federal, daqui a 4 anos eu estou encerrado com 30 e poucos anos de idade. Não, se você perder a eleição, esse detalhe você não sabe, nós vamos nomear, você vai ficar superintendente da Sudeco. E nós vamos ajudar você para daqui a 4 anos você estar recuperado politicamente, né? A sucessão. Aí eu disputei o governo, né? Uma eleição dificílima, né? Com 3 candidatos a sublegenda, senador, Roberto Campos,
Gabriel Novis Neves, uma brigaiada fora do comum no palanque, quase porretada saía entre o grupo do Roberto Campos, que era candidato a senador, e o grupo do Gabriel Novis Neves. E o Vuolo, que foi a terceira vaga, ele nem fez campanha porque ele já estava doente, ele só pôs o nome na legenda, né? Foi o terceiro colocado. O que ocorreu? A eleição muito disputada, terminou tendo essas lendas todas, que teve roubo de urna, que teve urna jogada no Rio Cuiabá. Mas tem uma grande falácia disso. Sabe o que é, Marcelo? O vice-governador da chapa do Padre Pombo era o deputado federal Lorenberg Nunes Rocha. E quem era o presidente do Tribunal Regional Eleitoral que comandou as eleições? Na Justiça Federal. Desembargador Nésimo Nunes Rocha. Tio do Lorenberg Nunes Rocha. Você acha que o desembargador Nésimo, tendo a presidência do TRE na mão, ia permitir essas coisas? Então foi choro de quem perdeu. Entraram com uma representação, realmente entrou no TSE, eu tenho o julgamento dela, entrou fora do prazo, porque eleição é prazos. Depois que já tinha passado 15 dias da apuração, proclamado o resultado, o MDB, eu fui eleito em novembro, o MDB foi entrar com a constituição em janeiro do ano seguinte. Também jogaram em cima de nós a pecha de que nós mandávamos matar o candidato, um dos candidatos a prefeito da Vale Grande, o Quintela. Não lembro o sobrenome dele, o primeiro nome. Celso Quintela. O que ocorreu? O Celso Quintela foi candidato a sublegenda na prefeitura de Vaza Grande, tendo Sarita Baracate, ele e mais alguém. 3 candidatos do MDB, contra Jaime Campos e Agrícola Paz de Barros. Agrícola Pompeu de Barros, de Campos. Essa eleição, o Jaime Campos ganhou melhor que eu na Vaza Grande. Teve mais votos que Júlio Campos para governador. O Padre Pombo foi muito bem votado em Vaza Grande. Ganhei a eleição para cá, mas não foi como o Jaime ganhou para prefeito. Quem iria matar, depois de passado a eleição, naquele tempo a apuração demorava 15 dias, lembra? Era um sofrimento. A urna vinha do interior, resultado por resultado, era apurado lá no Diamantina, demorava 3 dias para vir o resultado para Cuiabá. O Jaime Campos ganhou a eleição e no dia da vitória minha de governador, coincidentemente, teve uma briga entre 2 ou 3 cidadãos ali do bairro Saladeiro, da Avenida Saladeiro, que hoje chama Avenida Beira-Rio da Vaza Grande, Júlio Miller, Alameda Júlio Miller, e esses cidadãos aproveitaram do embalo e vingaram uma briga com o Quintela, mataram o cidadão Quintela. Na hora da vitória, eu não pude comemorar, não sei se você soube, não teve nem fogos da minha vitória, porque foi na hora que ia apurar, que terminou a apuração, veio a notícia que tinham tido esse acidente. Então foi uma tragédia, né? O que ocorreu? Ficou essa lenda, né? O então professor José Vidal, desembargador ilustre José Vidal, homem honrado, homem digno, honrado, foi meu professor no Colégio Salesiano, pai do atual desembargador Mar, chegou até a fazer um livro contando este fato, né, da eleição que possivelmente foi roubada a eleição, mas eu acredito que não. Está aí o desembargador Nésimo, está vivo, se você quiser, eu acho que está vivo ainda, alguém da época da Justiça Eleitoral, né, para poder ouvir se teve essas coisas todas. Infelizmente, fiquei capaz, né, de que a eleição foi roubada. O senhor declarou há pouco tempo que se sentia até injustiçado por tanto que fez por Mato Grosso, mas que não é reconhecido. Pelos cargos todos que o senhor ocupou, como é que o senhor gostaria de ser lembrado nos livros de história? Olha, jovem, eu acho que realmente eu fui um governador que trabalhei muito. Não tive folga um dia. Primeiro que eu fui muito jovem, inexperiente, vaidoso, né? É coisa da idade. Você ser governador com 35 anos é diferente de ser governador com 60 anos, com 50 e poucos anos, já está mais maduro, mais equilibrado. E eu era realmente... Mas eu tive o privilégio de montar uma equipe muito boa de secretariado, que a maioria eu chamava de senhor, de doutor. Eu não conseguia chamar. Por exemplo, eu falava doutor Travassos. Ele era meu secretário e eu chamava de doutor, porque eu era guri, ele já era desembargador. Doutor Gabriel Novis, eu chamava de doutor Gabriel, ele falava, Júlio, que é isso? Eu sou secretário de saúde. Falei, mas eu não conseguia chamar ele, a não ser de doutor Gabriel Novis, né? Doutor Elzo Virgílio, que hoje está com seus 90 anos. Quer dizer, a maioria do meu secretariado foi pessoas acima. Desembargador Tair Bandeira, né? Secretário de Justiça, doutor Leônidas
Duarte Monteiro, que eu tinha 35 anos, meu secretariado tinha 45, 50, 60 anos. Quer dizer, então eu tive esse privilégio. Essas pessoas me deram muito respaldo para fazer um bom governo. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu não assinava nada no Palácio, sem passar pelo crivo do consultor jurídico meu do Palácio, que era o Dr. Clóvis de Mello, um juiz federal aposentado, professor da universidade, que eu contratei com o melhor salário da SEBAT, ainda nomeei ele subchefe da Casa Civil, para ele ter um salário condigno para dedicar. Os secretários despachar comigo, falar, deixa o processo aqui que eu vou mandar o Dr. Clóvis lia, aprovava ou desaprovava. Isso aqui não, isso aqui tem alguma coisa estranha, não vai assinar. Quer dizer, tanto que eu tive meu governo, até hoje, minhas contas todas aprovadas, não teve problema nenhum com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, porque eu tinha uma equipe que eu respeitava. Você entendeu? E eu acho que fiz um grande governo. Realmente, Mato Grosso tem duas histórias, antes e pós Júlio Campos, porque o asfalto, mano, você que é jovem, terminava aqui na Vaza Grande. Daí para frente não tinha nada, não tinha 1 quilômetro de asfalto para o Nortão, para Cáceres. Eu consegui levar o asfalto até Alta Floresta, o asfalto com o apoio do Figueiredo, que me ajudou muito, Delfim Neto, o asfalto para Cáceres, foi inaugurado no meu governo, consegui muito de financiamento externo. Então eu fiz muito. Para Barra do Garças. Para Barra do Garças. Barra do Garças, Canarana, Rondonópolis, BR-70 ali por Pochorel. Os conjuntos habitacionais, CPA, Tijucal, Santa Amália, Santa Isabel em Vaza Grande. O que ocorreu? Eu fico muito chateado, porque vejo que hoje esse pessoal acha que o governo começou a cobrar, que o Mato Grosso começou com os gaúchos, cobraram mais. Isso é uma injustiça tremenda. Antes do Brairo, nós tivemos grandes governadores. Começamos com o Pascoal Moreira Cabral, né? Que veio de São Paulo no remo para fundar Cuiabá com Miguel Sutil e Manuel Pires de Campos. Depois tivemos grandes governadores no passado, na velha República, Nova República, mesmo depois da ditadura do Vargas, nós tivemos Ponce, Fernando Correia, Pedro Pedrocian, Fragério, Garcia Neto, foram homens honrados. Mas o pessoal novo que chega aqui agora acha que o Mato Grosso é só pós-soja. E não é. Mato Grosso foi muito trabalho nosso também. O Dante Oliveira conseguiu, no seu governo, trazer a ferrovia para Mato Grosso, inaugurar a usina do Manso, que é uma obra que não ia para frente nem para trás. Começou no meu governo, terminou no governo do Dante. A usina Mário Covas. A usina Mário Covas. Quer dizer, então, eles desconhecem. A gente fica... Por isso que eu falo que eu sinto injustiçado, porque fizemos muito, parece que o Mato Grosso começou da década de 2000 para cá. Essa entrevista aqui, ela tem uma característica que vai acabar sendo um documento histórico. Sim. E eu gostaria, assim, de uma avaliação sua. Você pode falar assim, mas não, sinta-se à vontade, fale com o coração, coloque o coração na boca. E eu gostaria de uma análise sincera sua, porque você conheceu bem os seus governos. Uhum. Você sabe muito bem o que você fez como prefeito de Várzea Grande. Sim. E sabe muito bem o que você fez como governador de Mato Grosso. Uhum. As condições com as quais você conseguiu fazer tudo isso. Uhum. E tem um outro membro da sua família que foi governador também, Jaime Campos. Uhum. Quem foi o melhor governador, você ou Jaime? Sem dúvida fui eu até. Porque, duas razões. Primeiro, que eu peguei um governo do Estado com o Estado organizado. Justiça seja feita. Uma grande chance do sucesso do meu governo foi que o doutor Frederico Campos foi meu antecessor, primeiro governador pós-divisão, conseguiu nos 4 anos do seu governo, com toda a sua simplicidade, com toda a sua meticulosidade e até um pouco de chatice, né, de ranheta, organizar o Estado e fazer um banco de projetos. Esses projetos que eu executei, o asfaltamento da 163, do asfaltamento da BR-70, do asfaltamento das estradas estaduais, eu devo a um técnico maravilhoso que foi secretário de planejamento de vários governos, em especial do governo que me antecedeu, que foi Frederico Campos, que é o professor Oswaldo Forte. O professor Oswaldo Forte foi a secretária, deixou um banco de projetos prontos para conseguir o financiamento. E eu, inteligentemente, com a eleição do senador Roberto Campos, que era um craque em termos de abrir porta dos bancos internacionais, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, dos bancos privados, Antério, conseguir financiar 750, 800 milhões de dólares
de empréstimos externos que o governo federal, justiça seja feita, o presidente João Figueiredo, o ministro Delfim Neto e depois os seus sucessores, né, em Brasília, tiveram o privilégio de autorizar e avalizar esses empréstimos internacionais, porque toda vez que eu ia assinar um empréstimo em Nova York ou então em Washington, ia comigo um procurador da Fazenda Nacional, que representava o governo federal no aval que dava. Mato Grosso tinha capacidade de endividamento, né, mas precisava do aval federal, e recebi. Então eu fiz muitas obras, porque eu peguei o Estado com muitos projetos já em andamento, o próprio Carga Pesada, né, começou a ser estruturado no governo Frederico. E tive sorte de conseguir o apoio também de Brasília e também dos bancos internacionais. Só citando um exemplo, a MT 170, que saiu daqui de Tangará da Serra, foi a Brasnorte, Juína, Castanheira, Cotriguaçu, Colniza, Mineração São Francisco, Projeto Filinto Milho, Juara, 100 milhões de dólares. Sabe como eu consegui? Com Roberto Campos, com Margaret Thatcher. Então, primeira-ministra da Inglaterra, era sócia da British Petroleum, aqui, que tem uma mineração em Ponte de Lacerda, de alto nível, na época, muito forte. Eu, aproveitando dessa ligação do Roberto Campos, que tinha sido embaixador do Brasil em Londres durante 8, 10 anos, nós levamos o projeto para um banco inglês chamado Libra Bank. Fui o Paulo Pitaluga, que era secretário de Fazenda na época, e foi também o Haroldo Arruda, secretário de Transporte, né? Fomos negociar lá em Londres. E o Dr. Beluca, Antônio Eugênio Beluca, que é o secretário de Planejamento, que falava muito bem inglês e tinha muito inteligente. A Margaret Thatcher, junto com o Roberto Campos, perguntou quantos estados brasileiros ia ser beneficiado com esses 100 milhões de dólares, com esses 1.500 quilômetros de estrada. Falei, não, é só dentro do meu estado. Ela, não, 1.500 quilômetros eu vou de Londres a Moscou. Falei, é isso mesmo, mas dentro de Mato Grosso. E saiu os 100 milhões de dólares com um telefonema dela para aquele banco privado, que não é comum isso, né? Mas porque ela já tinha algum interesse de conhecimento sobre as potencialidades de Mato Grosso. Então são coisas que ocorreram, né, naquele período e que eu tive muita, como diz, até certo ponto, sorte, né? Vou te contar um fato com relação ao Funaro. O ministro Funaro foi o sucessor do Dornelles no Ministério da Fazenda. E ele tinha uma certa mágoa do Roberto Campos por problemas empresariais da Troll, uma empresa dele, né? Ele tinha... Roberto Campos, acho que quando era presidente do BNDES, não deu financiamento, e ele achava que Júlio Campos e Roberto Campos, ambos de Mato Grosso, um governador senador, ele não queria ajudar. E, muito bem, eu fui a falar com o presidente Sarney, o presidente Sarney não era muito de decidir na hora essas coisas, ia estudar. Eu peguei, fui a São Paulo falar com o Jânio Quadros, era prefeito eleito de São Paulo. Presidente, eu vim aqui dizer que estou tendo muita dificuldade, o presidente está atrasando, porque pela lei complementar 3177, durante os 10 primeiros anos a lei da divisão do Estado, o governador Garcia Neto, o professor Isidro Cantes, que foi um grande representante da divisão do Estado, né, cravou um artigo na lei de que durante os 10 primeiros anos, após a divisão territorial, o governo federal ia bancar a folha de pagamento dos aposentados, porque os aposentados que estavam em Mato Grosso do Sul continuaram recebendo pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, como deve até ocorrer até hoje, se tiver algum vivo. Eu acho que não tem mais ninguém vivo. O que ocorreu? Durante o período do Geisel e durante o período do Figueiredo, cumprido breve, quando o Sarney entrou, que trocou de ministro, o Dornelles comportou direitinho, mas quando o Funaro entrou, ele começou a atrasar. E nós tivemos uma crise aqui no Estado, começamos a atrasar salário. Júlio Campos não conseguia pagar o salário, porque uma grande parte dos aposentados morava aqui da Uana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, né? Que era um estado, 2/3 dos aposentados do Mato Grosso não eram do Mato Grosso, porque o estado do Mato Grosso começou, o Mato Grosso começou zerado, né? Sem dívida, sem nada, no novo estado. E o Mato Grosso ficou com todas as dívidas, até os financiamentos da linha de transmissão de Dourados, da estrada para Corumbá, tudo era pago por Cuiabá, porque quem fez esses empréstimos foi o estado de Mato Grosso, que não foi extinto, né?
Continuou sendo Mato Grosso e criou-se um novo estado. Eu fui a São Paulo e pedi para Jânio Quadros a interferência dele. Ele pegou o telefone, ligou para o Sarney e deu uma cobrada, duro. Ó, Zezinho, chamou o Fernando de Zezinho, porque o Sarney tinha sido deputado com ele, líder do governo, tinha uma intimidade muito grande, né, com o presidente Jânio Quadros. E a partir daí deu aliviado, porque eu cheguei a atrasar a folha de salário até 3 meses aqui, porque não tinha como pagar. O governo federal não mandava a complementação da lei complementar 3177, foi um sofrimento. Eu cheguei a emprestar. O Jânio Quadros conseguiu para mim, que através do Zé Aparecido, que era governador do Distrito Federal, que tinha o BRB, uma antecipação de empréstimo para pagar funcionário, 13º salário, porque nós não tínhamos como pagar. Tínhamos dinheiro para obras, mas não tinha dinheiro para o custeio do Estado. Infelizmente, tive várias crises, muito sofrimento, não foi só glória, moleza, não, sofri bastante, enfrentei greve de professores, né? A categoria do magistério, não é fácil o relacionamento dela com o governo. O governador normalmente fez o enfrentamento, mas naquele tempo era mais difícil, porque estava no início da abertura política, né? As forças do sindicato eram muito grandes naquela época, e não era qualquer um que queria contestar, e o próprio governo Sarney era muito condescendente, né? Com esses movimentos sociais, então tive muita dificuldade. Mas eu acho que, somando tudo, ainda fui um bom governador, deixei muita obra, deixei muito trabalho prestado, e uma coisa, eu não deixei inimigos, Antero. Não deixei, assim, inimigos radicais. Adversários políticos, sim. Mas, tanto é que o senador Bezerra está vivo, era prefeito de Rondonópolis e eu era governador do estado. Eu nunca discriminei o Bezerra a Rondonópolis, sempre ia a Rondonópolis. Se eu comprava 4 caminhões de lixo para Cuiabá, eu comprava 2 para Vaza Grande, 2 para Rondonópolis, 1 para Cássio, 1 para Barra do Garças, aquela parceria. E depois, passado um tempo, né, o Bezerra até me apoiou para governador do estado, né? Quer dizer, então nunca tivemos nenhuma dificuldade. Eu fui adversário de Dante de Oliveira, mas nunca tive inimizade, assim. Tínhamos lutas políticas, mas frequentava a casa do Dante, ele frequentava a minha casa, quer dizer, nunca tivemos... O meu gabinete, quando fui senador, talvez não saiba, eu fui senador, mas eu fiquei durante muito tempo na mesa diretora. E quem é senador e vai para a mesa diretora tem 2 gabinetes. Eu tinha um gabinete de apoio e tinha um gabinete de primeiro secretário, que era um super gabinete bem estruturado. Então, o governador Dante ia a Brasília, o meu gabinete de apoio, que estava estruturado, servia de apoio para ele. Ele usava meu gabinete, meus funcionários, fazia os físicos, quer dizer, então nunca tivemos nenhuma dificuldade. Ajudei a aprovar aquele empréstimo externo para as pontes, 45 milhões de dólares, né, que até o deputado federal Wellington Wellington trabalhou muito nesse projeto. Eu fui um dos grandes, como senador, presidi na mesa do Senado, coloquei em votação, ajudei. Quer dizer, então, naquele tempo não tinha o radicalismo político. Nós éramos adversários, mas não tinha tanto. Tanto que eu ligava pessoalmente no meu gabinete, então o secretário de Fazenda, Walter Vano, né, que depois tornou meu colega e amigo conselheiro do Tribunal de Contas, e normalmente tinha quer dizer, a política realmente mudou para pior. Eu vou lhe fazer a última pergunta. Sim. E essa pergunta está na hora, porque eu estou normalmente é feita pelo jornalista Pedro Pinto, mas eu vou fazer hoje. Nós estamos encerrando aqui o programa e, como última pergunta, eu quero lhe perguntar o seguinte. Uhum. O que o senhor achou de dar entrevista no programa Nada Pessoal? Eu achei excelente, porque você tem a oportunidade de desabafar, de contar fatos, né? Causos que ocorreram, né? E de interar muito bem com o povo mato-grossense. Como se disse, essa entrevista é histórica, né? Contei detalhes de coisas que eu posso até encerrar contando um detalhe. O porquê Ulisses Guimarães não foi presidente da República naquela noite trágica de 14 de março de 85. Na morte do Tancredo. Na morte do Tancredo. Eu era governador do estado de Mato Grosso, não tinha apoiado o doutor Tancredo, você sabe que fui leal, votei com o Paulo Maluf, Mato Grosso foi o único estado que o Maluf ganhou do Tancredo, mas ele reconheceu porque eu fui um dos caras que sustentei a candidatura do Maluf. E o Tancredo ficou muito grato porque eu não deixei o Maluf renunciar. O Maluf ia renunciar quando houve aquela adesão do Juruna, o governador todo traindo ele, o governador do Nordeste todo deixou de apoiar o Maluf, que ia renunciar. E eu banquei
Foi um dos que fiquei com ele e não deixei, não faça isso que você vai sujar seu nome pro resto da história. O que ocorre? Nós estávamos, nessa véspera da posse, eu fui a Brasília e fui jantar com o doutor Fragelli e dona Lourdes lá na residência dele como senador e presidente do Senado que ele era, né? Eu tinha sido assessor dele quando governador, ele me fez prefeito, eu tenho um relacionamento, ele foi padrinho de casamento meu, né, ele com a dona Lourdes, então eu tenho uma ligação muito sentimental com o doutor Fragelli. E após o jantar, quando estávamos jantando lá, ele chegou o telefonema de um dos ajudantes de ordem, do Figueiredo, comunicando a ele que o doutor Tancredo tinha ido para o hospital, internado com aquela cirurgia da diverticulite, que não deu certo. E aí ele me convidou, vamos passar lá no hospital. Fomos naquele tumulto no hospital de base, né? Todo mundo entrando, Antônio Carlos Magalhães, eu lembro muito bem, né? Sarney não saiu da casa. Aí nós fomos para o gabinete do Senado. E eu acompanhei o Fragelli. Eu era o único que não era senador, né? Era só o governador, mas estava ali de enxerido, como diz o dedo. E eu lembro muito bem que veio Afonso Arinos de Melo, Leitão de Abreu, todo mundo com a Constituição, dizendo, pela lógica, como o Sarney era um vice-presidente eleito, não tinha tomado posse, e o doutor Ulisses já era empossado presidente da Câmara dos Deputados, quem deveria assumir a presidência no dia seguinte, até o Tancredo recuperar e voltar para tomar posse, seria o doutor Ulisses. Quando chegou aquele general que foi ministro, Leônidas Arthur, né? Foi lá, vou consultar lá o alto comando militar, né? Foi lá consultar o alto comando militar e depois foi no Palácio Figueiredo e aí veio o veto. Não, dá posse para o Sarney. E não deixa o Ulisses assumir, porque se o Ulisses assumir, nem que for por 30 dias, ele vai querer convocar a eleição direta, né? Não vai poder fazer a eleição direta. Então, é preferível dar logo a posse para o Sarney. Aí o Leônidas bateu a continência e falou, então vai ser. Chegou lá, nos comunicou, falou, olha, o alto comando decidiu que o presidente tem que ser Sarney e não doutor Ulisses. Ou seja, as Forças Armadas, intérprete da Constituição. Foi. Infelizmente. Muito obrigado ao jornalista Márcio Monteiro, muito obrigado ao governador e ex-senador Júlio Campos. Obrigado. Só uma última perguntazinha assim. E o futuro? Júlio Campos é candidato a deputado estadual? O futuro a Deus pertence. Então, muito obrigado pela entrevista. Na próxima semana voltamos com mais entrevista no programa Nada Pessoal. Até lá. Nada Pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.